Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia a gente por aqui, né? Vamos dar continuidade agora ao nosso conteúdo. Hoje eu quero deixar bem adiantado, se eu não finalizar com vocês, as duas últimas fases em si de governo de Getúlio Vargas. Lembrando que a gente vai trabalhar Getúlio Vargas da parte de 1930 até 1945, tá bom? Hoje a gente vai falar sistematicamente de duas fases muito importantes, né? Aqui a gente está falando de governo constitucional, né? Vai de 34 até 37, e também quero entrar também na parte do Estado Novo, que vai de 37 até 45, né? Que é a última parte de Getúlio Vargas, que a gente tem como um período ditatorial, um período em que vai ocorrer diversas coisas na política brasileira. Então vamos lá. Esse governo constitucional ele vem a posteriori do governo que vocês viram na semana passada, um governo marcado por uma radicalização política muito intensa. Essa radicalização política quer dizer Getúlio Vargas governar todo o país por completo. A gente não vai ter representantes de regiões nessa época, tá? Claro que Getúlio Vargas vai ter o seu pessoal sim, mas o governo em si, a parte das ações será tomadas unicamente por Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas vai concentrar aí o seu poder unicamente nele mesmo, né? Então, essa radicalização vai aflorar duas coisas muito importantes que já estava assim sendo debatido na Europa, que era a direita e o comunismo, né? São duas ideologias diferentes em que se aflora nesse exato momento brasileiro. Então surgiu dois grupos brasileiros, né, representados, né, por pessoas muito importantes, né. Aqui a gente vai ter a Ação Integralista Brasileira. Essa Ação Integralista Brasileira, ela representava a direita em si, tá? Muito importante que vocês compreendam isso aqui. E a Aliança Nacional Libertadora representava o comunismo, tá bom? A parte da esquerda em si. Então, Ação Integralista Brasileira, Aliança Nacional Libertadora. O que vocês precisam compreender? Aqui a gente pode colocar a sigla, tá? Muito importante que vocês saibam disso aqui também. Você colocar a sigla para se referir à direita em si. E aqui você pode também colocar a sigla, que é a Aliança Nacional Libertadora, ANL, tá? Então a gente pode se referir a e B e ANL. Então, comunismo e direita, tá? Aqui a gente vai ter do lado da direita um cara chamado Plínio Salgado, um cara voltado às ideologias direitistas em si, capitalismo, as ideias de liberdade de Estado, liberdade comercial, né, essas coisas. E aqui a gente vai ter o que a gente chama de Carlos Prestes, ou então Coluna Prestes, né? A gente vai ter diversas pessoas integrando esse movimento, né, pelo Brasil por completo, tá? Então, em um exato momento da história brasileira, a gente vai ter lá para meados de 1986 mais ou menos, a gente vai ter essa ação nacional, aliás, Aliança Nacional Libertadora, né, aflorando em um movimento, né, em derrubada ao governo em si, que seria Getúlio Vargas. E isso a gente está falando aqui ainda de governo constitucional. Então, nesse sentido, o primeiro movimento que a gente tem contra o Getúlio Vargas será por parte do comunismo em si, a galera que representava aí as ideias mais voltadas à esquerda, né? Então, a ANL vai fazer esse movimento. Só que a gente já estava vivendo um momento muito intenso. Lembra que eu falei para vocês da radicalização política? Getúlio Vargas já estava promulgando aí diversas coisas para se manter no poder. É muito importante que vocês identifiquem isso aqui, porque Getúlio Vargas ele entrou em 1930. Então, quando ocorreu aqui em 34 as eleições em que ele ganhou, em si foi escolhido pelo povo, ele poderia governar só até 38, né, 4 anos aí de mandato. Ele não poderia mais estender o seu mandato. E ele não queria sair do poder. Então ele vai aproveitar aqui esse movimento aqui do pessoal que tinha as ideias voltadas à ideia do comunismo em si, basicamente a ANL. Ele vai aproveitar esse movimento que estava ocorrendo no Brasil e promulgar um golpe, né? E isso vai ocorrer em novembro de 1937. Que golpe foi esse? É o que a gente vai chamar de Estado Novo, tá bom? Então, essa fase constitucional do governo, nesses 3 anos aqui, Getúlio Vargas teve em si uma radicalização política, concentrou suas bases
de governo unicamente nele mesmo, né, as suas ações. E a gente teve dois movimentos aqui em prol, né, de várias coisas, procurando diversas coisas em ações para governar o país em si. Então Getúlio Vargas vai colocar um golpe e vai continuar no poder. Que golpe foi esse? A gente vai colocar esse plano Cohen aqui agora. Ó. O que significa plano Cohen? Esse aqui é um H. Tá? Esse plano Cohen aqui, pessoal, nada mais é do que uma carta, né, divulgada em si, uma carta ilusória, foi divulgada por Getúlio Vargas, em que o comunismo em si estava planejando aplicar um golpe de Estado no Brasil, né, em prol de desonrar as mulheres brasileiras, enfim. Porque a gente sabe que essa carta não era verdadeira. Foi, na verdade, um golpe aplicado por Getúlio Vargas com o apoio aqui dessa ação integralista brasileira, né, a direita em si, o Plínio Salgado. Então eles vão produzir uma carta, né, em nome aqui do comunismo em si, para assumir o poder brasileiro. Então Getúlio Vargas vai usar essa carta a seu favor. Ele vai dizer que o Brasil não tem estrutura suficiente para suportar essa ação comunista se tiver eleições. Então ele vai continuar no poder para afastar o comunismo de fato do Brasil, né? E isso vai acontecer. Então ele aproveitou o movimento aqui do comunismo em si em ascensão, é um movimento social em prol de derrubada ao governo dele, para promulgar o plano Cohen, que seria a carta em si em viés, né, o pessoal do comunismo tinha escrito, mas a gente sabe que não escreveu. Então a gente sabe que a direita aplicou esse golpe juntamente com Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas vai continuar no poder. E agora a gente vai falar em si da parte final, que é o Estado Novo, tá? Então vocês, né, façam as anotações, porque é muito importante, tá? Estou apagando aqui, a gente vai falar de Estado Novo agora. Agora a gente começa a falar de Estado Novo. Memória do plano. Estado Novo, né? Tá meio molhado o quadro, mas coloquei Estado Novo no quadro para vocês. O que vai acontecer? Vocês já viram que um plano Cohen, ele vai colocar Getúlio Vargas no poder novamente, só que agora sem o voto indireto, sem o voto direto pela população. Então Getúlio Vargas continua no poder. O que acontece nesse Estado Novo? Basicamente a censura vai ser colocada por Getúlio Vargas, muita censura, tá? Censura, ele vai focar na parte trabalhista em si. Lembra que ele criou o Ministério do Trabalho lá na primeira fase de governo, que foi em 1930? Então agora ele vai aprimorar esses direitos trabalhistas, ele vai consolidar aí a CLT, ele vai favorecer o salário mínimo para os trabalhadores, ele vai investir basicamente em indústrias em si, tanto é que a Petrobras vai ser criada nessa época aqui. Aliás, desculpa, a Petrobras vai ser criada no outro, né, na outra parte do governo de Getúlio Vargas, que vai de 1950, tá? Então, risque isso do seu caderno, tá bom? Então, essa primeira parte é a parte da industrialização. Ele vai criar diversas usinas, né, siderúrgicas em si nessa primeira fase. Então, como características desse Estado Novo aqui, você pode colocar a censura, tá? Como característica. Como ocorria essa censura? Basicamente pelos meios de comunicação, né? Por exemplo, ele criou aqui a Hora do Brasil. A Hora do Brasil, para quem não sabe, é como se fosse um programa de rádio que entra às 19 horas, né, que até hoje a gente tem, para falar sobre o Brasil. Então Getúlio Vargas colocou vários programas de rádio, os jornais em si, os jornais de papel, logicamente, para falar das suas ações, né? Isso, né, ele vai conseguir um grande apelo nacional, porque ele investiu muito em indústrias em si, gerou muitos empregos e também investiu em regras trabalhistas, né? E isso para a classe trabalhadora, os operários em si, foi muito bom. Então ele vai conseguir esse apoio do pessoal do trabalho em si. E mais na frente ele vai perder o apoio dos militares, que acabou colocando Getúlio Vargas no poder novamente nesse Estado Novo. Lembrando que o Estado Novo ele vai de 1938, né, que foi a parte que começou, até 45. Então aí são 7 anos de Estado Novo, 7 anos de Getúlio Vargas governando aí interisticamente
um período ditatorial, onde ele não foi escolhido, né? Ele aplicou um golpe e se manteve no poder, colocou diversas coisas novas, né? Então, além dessa censura, a gente tem investimento em indústrias em si, né? Que eu já falei para vocês, Ministério do Trabalho, a gente sabe que foi criado na parte de 1930, mas consolidação dessas regras, a gente pode colocar CLT, né, aqui, e também a gente vai ter salário mínimo. Esse salário mínimo aqui foi para os trabalhadores, né? Então ele promulgou um salário mínimo que ainda não existia no Brasil para esses trabalhadores. Então a parte desse governo, né, nesse Estado Novo de Getúlio Vargas, que vai ser um período ditatorial, ele vai fazer diversas coisas muito importantes, né? Uma delas investir em indústrias, né, promulgar aqui a CLT, as regras trabalhistas, e a gente vai ter a censura, né, dos meios de comunicação falando unicamente da pessoa dele. Esses meios de comunicação falavam muito bem da figura de Getúlio Vargas, né? E a gente sabe que a população, quando escuta alguma coisa na rádio, lê alguma coisa no jornal, ela acaba que virando a cabeça, entre aspas, né? Ela começa a ser favorável do governo. Então, a partir desse momento, Getúlio Vargas garantiu aí um grande apego nacional e vai ser considerado aí, né, um populista de fato por governar diversas massas em si da população, tá? Então, isso aqui é a parte que a gente tem como Estado Novo. Tem outras várias características que dava para citar, mas o vídeo vai ficar muito longo, então não vou citar aqui.